homem não é dotado de verdade e justiça, mas inteligência e consciência. A inteligência, dizia ele, tem o instinto da verdade. A consciência tem o instinto da justiça. Se nós nos reunimos para tratar das nossas dificuldades e nossos problemas, mas também para partilhar as nossas soluções, as nossas realizações e eventuais práticas que adotamos, creio que damos uma demonstração cabal de que a Justiça e o Judiciário Federal, e o Judiciário Federal da Primeira Região, mais especificamente, procura, através de inteligência e consciência, produzir verdade, buscar verdade e produzir justiça. De forma que eu agradeço à escola, desembargador, pela oportunidade de apresentar umas pequenas, umas singelas práticas adotadas na Seção Judiciária do Acre, que eu creio que contribuíram de alguma forma para a melhoria da prestação jurisdicional. Pelo menos é uma crença. Vivemos uma situação de extrema pressão pela sociedade que busca, que nos exige, melhor dizendo, a busca de uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais célere, produzir, como foi dito na primeira palestra, mais com menos recursos. Isso a sociedade nos impõe e, queiramos ou não, gostemos ou não, é absolutamente legítimo que assim seja. Devemos, evidentemente, lutar por melhores condições, mas essa pressão é, sem dúvida alguma, legítima, quando nós vemos uma situação de prestação jurisdicional em que 99,12% dos juízes federais acreditam que o maior mal é a lentidão da justiça, certamente esse é um mal a ser atacado, não é? E nós vivemos essas situações extremas, e talvez o melhor lugar para tratar de situações extremas seja no extremo norte do país, porque é um problema que aflige o judiciário todo do país, do Caburaí ao Chuí, da nascente do Moa até a ponta do Seixas. Aliás, o Caburaí ao Chuí fica a rima bem melhor do que aquela rima antiga, perdoe alguém que é do Amapá, não é? Pois bem, mas vamos então tratar de algumas situações que lá nós tentamos implementar. Primeiro, a própria necessidade de planejamento. A realidade que nós vivemos hoje sofre uma aceleração de informações e uma aceleração de demandas que não era típica de 30, 20 anos atrás. Eu costumo dizer que deve ter sido ótimo ter sido juiz há 30 ou 40 anos atrás, quando talvez se pudesse debruçar sobre um processo, escrever uma tese, citar uma doutrina estrangeira, citar uma jurisprudência estrangeira. Nós, infelizmente, não vivemos isso e não viveremos essa fase. Nós, juízes, não temos mais a opção entre sermos juízes prolixos ou juízes que fazem sentenças curtas. A nossa geração não tem mais essa opção. Simplesmente não nos é dada mais essa... O problema é que todos nós somos treinados para julgar, né? Somos treinados ao longo da nossa vida acadêmica para analisar processos, para analisar questões essencialmente jurídicas e julgar processos. E nos debruçarmos sobre um caso específico. E não importando muito, pelo menos na nossa formação, em quanto tempo demandamos para fazer análise. Devemos fazer a melhor análise desse processo e essa é a formação de todos nós. Não somos formados para a administração, como dizia o Marcelo Dosani, e é imprescindível que isso seja feito. Pois bem, e aí então, a identificação, partimos então nessa análise de planejamento para a necessidade de identificação de problemas gerais da vara, e aí não é mais a visão no processo específico, mas uma visão geral da vara, de uma realidade que nos cerca, de procedimentos que nos cercam, de práticas que nós executamos ao longo da nossa atividade profissional, mas de uma forma muito mais geral. É a necessidade então de analisadas essas condições gerais, buscar soluções e avaliar resultados também. Não adianta absolutamente nada executarmos novos procedimentos sem que tenhamos uma avaliação dos resultados desses procedimentos. Bom, nessa necessidade então de avaliação de uma realidade da vara e não mais da realidade só do processo que nós temos, uma análise muito mais abrangente da vara, no nosso caso, do gabinete no tribunal, do tribunal como um todo para a direção do tribunal e eventualmente para os órgãos de direção nacional, a vislumbrar um judiciário de forma geral é absolutamente necessário. Mas como juízes, o nosso mundo, onde nós exercemos a nossa liderança, ou o nosso planejamento é o nosso mundinho da nossa vara. E aí então a necessidade de nós apreciarmos isso. E é interessante como muitas vezes nós praticamos sistematicamente atos simplesmente porque já vinham sendo praticados. Quantos de nós já não chegamos numa determinada vara, onde os atos eram praticados de uma determinada forma, e nós continuamos a assinar aqueles atos da mesma forma, os despachos, simplesmente porque sempre foram feitos daquela forma. E nós muitas vezes não paramos para afiar o machado, para verificar se aquela é realmente a melhor alternativa. E aí, muitas vezes, nós não nos damos conta
do quanto isso custa em horas trabalhadas e repetição de atos. Bom, e aí surge a primeira necessidade. Sozinho é possível fazer isso? É evidente que não. Se nós não envolvemos todos os servidores da vara nesse trabalho, é absolutamente inviável. Primeiro, porque nós podemos impor, nós temos essa possibilidade de impor a nossa forma de trabalhar. Mas não necessariamente isso será bem visto pelos servidores e serão os servidores os nossos aliados. E estamos todos, evidentemente, naquele mesmo barco. E aí o combate até a indiferença, porque é muito fácil nós cairmos na indiferença. É muito fácil nós oscilarmos entre a letargia e o desespero em algumas situações. É muito cômodo nós deixarmos que a indiferença nos carregue. E aí Rui Barbosa dizia o seguinte, que o contrário da vida não é a morte, é a indiferença. Mas quando nós somos indiferentes a alguma coisa, nós simplesmente deixamos aquilo continuar. Até que chega um determinado momento que o caos se instala de uma tal forma que não é nem possível mais encontrar uma alternativa, não é? Bom, além dessa realidade da própria vara, a realidade geográfica, social e econômica da região. Aí trazendo para o meu Acre. O que acontece especificamente no Acre? Qual é a realidade social, econômica e política, econômica e geográfica do Acre, das pessoas que eu atendo lá no Juizado Especial na quarta vara? Se no primeiro momento a posição desses rios foi excepcional para a ocupação do território, que essas pessoas foram subindo os rios, hoje isso representa um tremendo transtorno. Porque no sentido sul-norte, cortando o Acre, implica dizer que o Acre, que é mais no sentido leste-oeste, o seu território é composto mais no sentido leste-oeste, não há nenhuma estrada que esteja durante o ano todo aberta que corte o Acre no sentido leste-oeste. Bom, isso tem uma implicação muito séria econômica, extremamente séria. Há a BR-364, que corta o estado, atualmente são 226 quilômetros ainda de terra. Esses 226 quilômetros aproximadamente, durante o inverno amazônico, que é a estação das chuvas, fica literalmente fechada. Isso não é força de expressão, não, é literal. Durante 6 meses por ano não há estradas. Se não há estradas, qual é a implicação mais séria que nós temos? Os nossos clientes do Juizado Especial simplesmente não chegam ao Juizado Especial. Aí tem mais um problema, isso no período das chuvas. No período das secas, as pessoas conseguem transitar pela estrada, mas aí é só uma parcela pequena. Porque aqueles, até chegar à estrada, eles precisam passar pelos rios, que correm, repito, no sentido sul-norte. E muitos desses rios só são navegáveis ou navegáveis com mais, numa plenitude mais rapidamente, na época das chuvas. Pois bem, quem são as pessoas que nós atendemos? Essas pessoas, normalmente, da zona rural. Segurados especiais, e nós temos a figura muito típica do Acre, que existe um pouquinho em Rondônia, um pouco no Amazonas, talvez um pouco no Pará, mas basicamente no Acre, que é do soldado da borracha. Né? Aquelas pessoas que trabalharam na extração de látex durante a Segunda Guerra Mundial, que também não conseguem chegar a Rio Branco, simplesmente não conseguem fazer eventualmente os seus pedidos de benefício previdenciário, no caso do segurado, ou assistencial, no caso da pensão mensal vitalícia para soldados da borracha. Bom, o que ocorre com isso? Em razão dessa dificuldade extrema de contato das pessoas chegarem a Rio Branco, nós temos algumas implicações processuais muito sérias, que são relativas às comunicações dos atos processuais. Esse indivíduo mora no meio de um seringal. Ainda é muito comum as pessoas mencionarem seringais no Acre. Pois bem, essas pessoas simplesmente não conseguem chegar. E se eles não conseguem chegar, nós também não conseguimos chegar lá. O oficial de justiça não consegue chegar num seringal desse. Existem locais que demandam 2 ou 3 dias de barco para chegar. Isso não é uma realidade só do Amazonas, que isso também é muito grave, mas é uma realidade do Acre, que é um estado geograficamente pequeno, mas com dificuldade imensa de acesso. Então, as dificuldades deles, relativas à realidade econômica e social dessas pessoas, refletem na nossa dificuldade de comunicação de atos processuais. E aí nós voltamos àquela situação de número de atos praticados e horas trabalhadas. Qual era a realidade do GEF quando eu cheguei em novembro de 2006? Bom, esses casos que demandavam perícia, e é especificamente o caso que eu quero tratar com mais cuidado, as pessoas chegavam, qual era o procedimento normal? As pessoas chegariam, fariam a termação e voltariam para a zona rural, né? Voltariam lá para os seus seringais. E aí eu teria que encontrar essas pessoas depois para intimá-las para a perícia. O que é que ocorria na prática? Eu não encontrava. Essas pessoas não vinham para a data da perícia designada para o médico, simplesmente porque não tinham sido notificadas. Bom,
Se elas não tinham sido notificadas, isso recomeçava. Eu tinha que novamente oficiar para o médico, para marcar uma nova data, para daí tentar intimar de novo o cidadão lá no seringal. Se conseguisse, muito bem. Se não conseguisse, começava tudo de novo. Então o retrabalho era imenso. O que é que ocorria com esse retrabalho? Os processos se alongavam, evidentemente. O pior lugar do mundo para trabalhar isso são os servidores lá que dizem, era o setor previdenciário. Nós dividimos a secretaria em 3 áreas: previdenciário, serviço público e outras, por uma razão lá, distribuição de trabalho. O trabalho previdenciário era o inferno, era o pior lugar do mundo. A Nádia trabalhou lá com a gente, certamente ela se lembra disso. Os servidores trabalhavam 10, 12 horas e simplesmente não davam conta daquilo. Era o pior lugar do mundo e, pior ainda, não só não conseguiam produzir, como se sentiam absolutamente desestimulados, porque era uma renovação de atos. E aí é o perigo de cair na indiferença. Bom, deslocamento dos autores, aquela dificuldade, já dizia, né? Próximo. Qual era o cenário, então, desse em 2006? A vara, naquela ocasião, tinha 9.000 processos. Essa vara chegou a ter 22.000 processos, numa determinada ocasião. E aí houve um esforço enorme de todo mundo que passou por essa vara, antes de eu chegar, vários deles, não vou nominá-los aqui, porque eu corro o risco de esquecer algum. Mas chegou, mas quando eu cheguei, essa situação era mais ou menos estabilizada. 9.000 processos, 1.200 processos sem movimentação há mais de 60 dias, nada obstante esse esforço. E por que acontecia isso? Em razão do retrabalho. Esse processo não chegava para a sentença, porque o número de atos praticados no meio do caminho era muito grande. Processos que demandavam perícia, que era a grande dor de cabeça, demoravam em média 1 ano e meio para serem julgados. Bom, 1 ano e meio no JEF para ser julgado um processo que demanda perícia, já passava da conta naquela ocasião. A distribuição naquela ocasião era mais ou menos 50% a 60% da atual. 60% eu creio, da atual. Tirando aqueles picos, né? Subtraindo aquilo, pegando realmente a média da vara, era mais ou menos essa. Esse era o cenário que nós tínhamos naquela ocasião.